Queridos filhos, ouvimos um trecho muito importante do Evangelho e aqui nós vemos uma situação muito curiosa. Primeiro, que precisamos entender todo o contexto aqui presente. Nós temos um grupo dos fariseus que queriam apanhar Jesus em alguma palavra. Os fariseus não eram gente que estava partidária aos judeus. Também não estavam partidários com o templo em tudo. Então queriam apenas a confusão, queriam apenas fazer arruaça. E eles então se juntam com os discípulos de Herodes. Lembremos que estamos falando dos judeus que agora, muito mais claro para quem acompanha os noticiários, entende a localização daquele lugar, que sempre foi muito importante. No tempo de Jesus, mais ainda, porque era uma importante rota comercial para entrar no Oriente Médio, né? Ali no Egito, enfim. Então era uma rota comercial importantíssima. Então os judeus foram dominados ao longo da história por muitos povos, até que Roma dominou aquele espaço. E o Império Romano era governado pelo imperador, né, Tibério César. E Herodes era o seu governador, porque o imperador não conseguia estar em todo lugar, então ele colocava seus governadores. E ali então era sobre o governo de Herodes. E como funcionava aquela sociedade? Funcionava da seguinte maneira: os judeus tinham de pagar o dízimo, mas isso não era nenhum problema para eles. Pagavam o dízimo com muita gratidão. Mas tinham também de pagar os impostos a Herodes, que os repassava a César. E uma das maneiras de dominar um povo era impor, por isso o imposto, sobre eles umas taxas, né? E também mudar a moeda. A moeda usada no império era uma, e a moeda usada no templo era outra. Por isso que na frente do templo havia os cambistas que faziam as trocas dessas moedas. Aí entendemos que este grupo queria pegar Jesus em uma armadilha. E veja como eles se apresentam a Jesus, de maneira muito bonita, elogiando Jesus. Por isso, cuidado com os elogios. Cuidado. Não acreditemos sempre neles, né? Embora o ego goste de receber elogios, cuidemos, que nem sempre eles são verdadeiros. Às vezes eles vêm mascarados de uma armadilha, né? Olha que coisa bonita que disseram de Jesus, só disseram coisas boas, não mentiram, mas o objetivo não era de fato elogiá-lo, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Que bonito, né? Mas logo depois vem a pergunta que coloca Jesus contra a parede: é lícito ou não pagar imposto a César? O que Jesus respondesse, ele estava complicado. Se ele dissesse que não é lícito pagar o imposto a César, seria ele condenado por subversão. E a condenação era morrer apedrejado. Então Jesus não podia dizer que era ilícito pagar o imposto a César, porque ele se colocaria contra César. E ali estavam questionando ele os amigos de César. Mas Jesus, judeu, como um bom judeu, também não podia ir contra o seu povo e não poderia dizer que se deve pagar o imposto pura e simplesmente, né? Senão ele arrumaria uma confusão com os judeus e os faria subversores. E o caos estava armado. Mas Jesus responde com muita sabedoria, primeiro condenando quem faz a armadilha: hipócritas. Uma palavra moderna para entendermos quem são os hipócritas e o que Jesus condena, na atualidade, seria o deboche. Tem gente que acha uma graça ser debochado, né? Não, eu sou debochado. O deboche é a hipocrisia. É aquele que acha que está por cima de tudo, que sabe tudo, que sempre vai sair na vantagem, né? Jesus não se alegra com isso. Ele condena fortemente a hipocrisia.
é uma das palavras mais fortes que Jesus usa para condenar aqueles que não estão de acordo com a vontade do Pai. A hipocrisia. Falar uma coisa com a boca, mas o coração está cheio de outras coisas odiosas, raivosas, tristes. Então Jesus condena hipócritas e entende a armadilha que eles querem causar. E Jesus então pede que lhe seja dado a moeda, do imposto. Por isso que ele fala a moeda do imposto, não a moeda do dízimo. E daí ele vai perguntar, de quem é a figura que está nesta moeda? De César. E além da figura do rosto de César está estampado na moeda, tinha também a inscrição, Máximo Pontífice Divino. Porque o imperador romano tinha um ego tão grande que ele cobrava dos seus súditos que lhe prestassem a latria. O que é a latria? É o culto divino. Porque o imperador, de fato, se achava e cobrava dos súditos um culto divino, como se ele fosse Deus, o que causava uma grande confusão. Então Jesus vai dizer, olha, se a imagem estampada aqui é de César, dê a César o que é de César. Mas por que Jesus diz isso? Porque onde está estampada a imagem de Deus? Na moeda? Não, no coração do homem. Somos imagem e semelhança dele. Então, se César quer a sua imagem impressa no ouro, dê o ouro a César. Mas o que devemos dar a Deus? O nosso melhor, o nosso coração, a nossa dignidade. Então Jesus não tira a nossa responsabilidade civil. É claro, devemos viver de maneira honesta, pagar os impostos, pagar as dívidas, honrar o nosso nome. Isso é muito importante. Então, na esfera civil, devemos viver dignamente. Jesus não vai dizer que é para viver uma vida malandra, uma vida safada. Não. É para viver uma vida coesa. Bom, se precisamos civilmente pagar os impostos, paguemos os impostos. Mas não nos esqueçamos que não devemos esperar do Estado, não devemos esperar da esfera civil que nos dê aquilo que é de Deus. Então, precisamos, queridos filhos, entender que temos de obedecer às leis, temos de obedecer o sistema político, econômico, porque é nessa sociedade que vivemos, mas sem esquecermos que somos de Deus. Em nós tem a marca de Deus, em nós há o toque de Deus. Então, por isso, devemos dar a Deus o que é devido. Então, que nós não sejamos aqueles que tentam passar a perna em Deus. Ah, padre, mas aí no mundo econômico, no mundo político, todo mundo mente um pouco, todo mundo rouba um pouco, todo mundo sonega um pouco. Mas aqui vale aquele conselho de mãe, Você não é todo mundo. Não somos todo mundo. Nós temos em nós a marca de Deus. Então devemos dar a Deus o que é de Deus. Não é pura e simplesmente uma conta de matemática que Jesus nos ensina hoje, mas ele nos ensina acerca da honestidade, nos ensina acerca da civilidade. Sim, devemos viver de acordo com aquilo que o Estado nos pede, mas sem de maneira nenhuma querer misturar as coisas. Não se mistura as coisas. Não esperemos do Estado aquilo que é de Deus e não vamos tentar passar a perna em Deus, dando aquilo que não lhe é devido. Queridos filhos, se quisermos ser homens e mulheres capazes de entender e viver isso que Jesus nos pede, precisamos buscar sempre a coerência de vida. A coerência. De nada nos adianta com a boca dizer que amamos a Deus, mas vivemos uma vida malandra, dever os outros, enganar os outros, tentar de alguma maneira viver uma vida estranha, que não combina com o valor de homem e mulher que tem a marca de Deus, que tem o selo de Deus no coração. Então que nós possamos ouvir o que Jesus nos diz e sermos sim aqueles que cobrem do Estado, das leis, aquilo que é bom para todos, porque devem tutelar pelo bem de todos. Uma lei boa, que também agrada a Deus, é aquela que olha para todos, que não discrimina.
Um Estado bom é aquele que olha para as necessidades daqueles que mais precisam, e isso devemos cobrar do Estado, né? Agora, não adianta querer cobrar do Estado aquilo que é de Deus e nem dar ao Estado aquilo que é de Deus. Então, que nós possamos saber viver bem a nossa vida. Quando nós batizamos uma criança, nós pedimos que ela cresça em status, né, no sentido de que ela cresça em sabedoria, dignidade e graça, diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus, que nós cresçamos sempre em dignidade e em graça, diante de Deus e diante dos homens, porque a nossa coerência tem que ser a mesma, a nossa dignidade tem de permanecer pura. Por quê? Porque não temos a nossa marca no ouro, mas temos a nossa marca de Deus, temos a marca de Deus em nosso coração.